Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um módulo do nosso curso Foco nos Cálculos Químicos. E no módulo de hoje nós vamos fazer um estudo a respeito dos gases. Vamos aí falar sobre as variáveis do estado, sobre transformações gasosas, vamos falar sobre a famosa equação de Clapeyron. Vamos então? Como de praxe de todo módulo, vamos começar com uma introdução. Quando nós falamos a respeito de gases, é importante que você entenda algumas características desse estado. Basicamente, eles têm baixa coesão entre as suas moléculas, certo? As moléculas estão mais livres, têm maior mobilidade. A forma e o volume, devido a essa baixa coesão, são variáveis. Então, se você pega um gás, coloca ele no recipiente de 2 litros, pega esse mesmo gás e coloca no recipiente de 20 litros, ele adere o volume e a forma do recipiente. Então, quando a gente fala que a forma e o volume são variáveis, quer dizer que dependem do recipiente. Então, você fala assim, um gás está no recipiente de volume 1 litro. Opa, então o volume dele é 1 litro. Ele está num volume de 50 litros. Então, é o volume que ele ocupa. Belezinha? E eles apresentam maior grau de agitação que o estado sólido e líquido. E faz sentido, né, gente? Tudo isso explicado pela baixa coesão. Porque como eles têm baixa coesão entre as partículas que os formam, a gente tem que entender que elas conseguem se agitar mais. Se agitando mais, tem maior mobilidade, maior energia cinética. Lembra lá no módulo de termoquímica, lá no curso Foco na Fisicoquímica, que nós comentamos sobre a entalpia dos estados e nós vimos que a energia do gasoso era maior do que do líquido, maior do que o do sólido? Por que a energia, por que a entalpia é maior? Justamente por esse fator que eu acabei de explicar para vocês. Porque tem maior mobilidade devido a uma baixa coesão. Beleza? Então, quando nós falamos a respeito do estado gasoso, é importante que você entenda essa ideia de mobilidade, de forma e volume variável, ou seja, adere ao formato e o volume do recipiente. E aí, lembrar que eles têm alta energia cinética, alta mobilidade. Belezinha? E aí, dentro do nosso estudo, um ponto que a gente já coloca aqui é a respeito de gases reais e gases ideais. Gente, o próprio nome já diz, real é aquilo que tem realmente. O ideal é uma idealização. E não existe. Um gás ideal, a gente fala, olha, é bem próximo disso aí. O que acontece aqui são pontos importantes. Um gás real, praticamente, a gente tem que considerar o volume das moléculas. Então, o volume que eles ocupam, por exemplo, no recipiente, não corresponde ao volume dele. Por exemplo, você tem lá uma garrafa de 1 litro. O volume não vai ser 1 litro. Vai ser 1 litro menos o volume que as moléculas ocupam. Vocês concordam comigo? Porque elas ocupam uma região no espaço. Então a gente teria que considerar esse fator. Segundo fator que a gente considera, essas moléculas elas interagem entre si. Então essas interações entre essas moléculas ela tem que ser levada em consideração. O choque que essas moléculas têm não é um choque que tem transferência total de energia. Pode ter perda de energia, que a gente chama de choques parcialmente elásticos, inelásticos, enfim. Então tá vendo tanto que a situação é complicada aqui? Então o que nós vamos trabalhar é o estudo dos gases que nós vamos fazer aqui. Você pode até colocar aqui, ideais. Nós vamos fazer o estudo dos gases ideais, que é uma coisa linda, muito legal de ser estudada. Que é o quê? O que é um gás ideal? Um gás ideal são moléculas pontuais, são pontinhos. O que isso quer dizer quando a gente faz moléculas pontuais? Que o volume dela é desprezível, que o volume que ela ocupa equivale ao volume do recipiente. Olha que legal. E outro ponto, a gente considera que não tem interação entre as moléculas. Então elas estão ali, livres, lindas e soltas, mas elas não interagem entre si. De novo, essa interação ela existe, só que imagina você considerar essas interações nos cálculos. As equações ficam muito complicadas. Então aqui o que nós fazemos é um estudo dos gases ideais. Aqueles onde o volume das moléculas é desprezível e as interações entre as moléculas não é considerada. Sem contar também que todos os choques que eles tiveram ali são choques totalmente elásticos, com transferência de energia, enfim. Então, quando nós falamos a respeito do estado gasoso, lembre dessas características e lembre que nós vamos estar falando dos gases ideais, tudo bem? E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre as variáveis de estado, e aqui eu coloquei para vocês as duas variáveis, tá faltando mais uma, do estado gasoso. Quando a gente fala variáveis de estado, pessoal, são grandezas que caracterizam um estado, que por meio delas a gente consegue saber quais são as características daquele estado. E quando nós falamos do estado gasoso, nós temos 3 variáveis.
pressão, temperatura e volume. Vamos comentar aqui um pouquinho sobre a respeito de pressão. O que vem a ser a pressão? A pressão ela é definida como sendo a razão entre o módulo da força aplicada e a área de aplicação da força. Essa fórmula aqui, ó. Pressão pode ser calculada como sendo a força sobre área. É a definição que a física nos informa. Tudo bem, mas tá, o que vem a ser pressão no que diz respeito aos gases? A pressão exercida por um gás é o resultado do choque das partículas contra a parede do recipiente. Então, quando nós falamos de pressão do estado gasoso, nós temos que imaginar das colisões com a parede do recipiente. Quanto mais colisão ela faz com a parede do recipiente, maior a pressão que ela exerce. Então, quando nós falamos pressão de um gás, tem a ver justamente com esse choque, tudo bem, que as partículas têm contra a parede do recipiente. E aí, quando nós falamos de unidades, a unidade que nós mais vamos utilizar é o ATM. O ATM vem de atmosferas. E aí um ponto importante. A pressão atmosférica, que eu coloquei aqui, a nível do mar, vale 1 ATM, que aproximadamente para a gente equivale a 1 bar, que é a mesma coisa de 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa aproximadamente de 10 a 5 pascais. Então tudo isso aqui, ó, é igual. Por que eu tô falando isso? Muitos exercícios dão lá, por exemplo, a pressão, em milímetros de mercúrio. Aí você vai precisar usar a linha ATM. Como é que você faz essa conversão? Simples. 1 ATM tem 760. Se eu tenho 680 milímetros de mercúrio, qual que é a pressão que eu tenho? X. E aí a gente calcula a pressão. Belezinha? E a temperatura é uma variável, uma grandeza, que está relacionada com o grau de agitação das partículas. A definição formal de temperatura é uma grandeza que está ligada com a energia translacional. O que é translacional? Essa movimentação, transladar das partículas. Nossa, geometria complicada, né? Aí eu coloquei aqui uma definição bem legal. Temperatura é a grandeza que mede o grau de agitação das partículas. Quanto maior a temperatura do sistema, maior a agitação das partículas. Então a temperatura é uma grandeza que mede essa agitação. Está ligado com energia cinética. E aí um ponto importante, a temperatura que nós mais vamos ver em provas, gente, é o grau Celsius. Porém, nas fórmulas, nas equações, nós usamos a temperatura na escala absoluta, que é a escala em Kelvin. E aí, como é que a gente faz a conversão? Se você tem uma temperatura em graus Celsius e quer ir para Kelvin, basta somar com 273. Não se esqueça dessa relação. Belezinha? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a outra variável do estado gasoso, que é o volume, e vamos dar uma introdução sobre as transformações gasosas. Presta atenção no próximo vídeo.